Padre Fábio de Mello foi pego no flagra. Padre Fábio de Mello é gay. Jesus tinha 12 discípulos. E para aquele que lê a Bíblia Sagrada sabe que os 12 discípulos tinham uma vida antes de resolverem seguir Jesus. E nenhum deles que seguiram Jesus permaneceram como eles eram antes. Teve mudança. Teve mudança que nós víamos a olho nu. Exemplo, pessoas que deixaram famílias, deixaram trabalhos, isso mesmo, meu filho. E fora o espiritual, né? Mudança espiritual, que nenhum deles permaneceram como era antes. Tiveram que abrir mão de alguma coisa para poder seguir Jesus Cristo. E aquele que insistiu no erro, que insistiu em continuar o velho homem, teve as consequências, e consequências graves. A Bíblia Sagrada fala muito de amor e fala do pecado também. Jesus, ele não impôs, ele não chegou e falou, você é obrigado. Não, ele ia, falava com amor, com sabedoria para aquelas pessoas e muitas vezes usava até de parábolas para atingir aquelas pessoas e ia embora. Aqueles que resolviam acatar aquilo que Jesus havia falado, repare bem, teve mudança de vida. Sim. E aqueles que não deram ouvidos, além de não terem mudança de vida, tiveram consequências graves. E o evangelho de hoje, o cristianismo de hoje, estão esquecendo de falar das consequências do pecado. O grande maior exemplo disso é o Padre Fábio de Mello, que veio aí falando sobre o André Valadão, que deu aquela repercussão toda, não sei se vocês viram. Independente de religião, tudo aquilo que sai da nossa boca não tem como voltar. Não tem como a gente engolir, André? Não. As palavras que a gente soltou. Tem como voltar no tempo, né? Por isso que muitas vezes as palavras magoam, machucam. E tem gente que fala assim, palavras dói mais do que um tapa na cara, né? Por isso que a gente tem que pensar muito, pedir muita sabedoria a Deus para ver o que se lança, o que sai da nossa boca. É claro que, de repente, se eu virar para você aqui e falar assim, olha, vou citar um exemplo. Falar assim para você, gente, para com isso. Jesus, ele não condena quem é mentiroso, ele não condena quem é um ladrão. O que vocês vão pensar sobre mim, se eu falar isso? André, o que você pensaria? Eu chamaria de hipócrita. Não, o que você pensaria sobre mim? Você acha que eu estou bem com Deus? O que você pensaria? Não, acho que você não está bem com Deus. Automaticamente, acho que levaria você a pensar assim, esse cara é ladrão? Esse cara deve ser mentiroso. Deve estar roubando, né? Nós estamos na geração do pecado. E essa geração do pecado são os que mais falam assim, não julgue, gente, para de julgar. Eu acho que o pecado deles é tão grande que ele se sente constrangido em falar do pecado, porque a geração hoje, ela é do pecado. Gente, longe de mim, eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. É aquilo que eu disse agora. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque as pessoas estão ouvindo e elas vão prestar atenção naquilo que nós estamos falando. E muitas palavras que for lançada, elas podem vir contra nós mesmos. Pode ser usado contra nós mesmos. Como já foi usado contra vários discípulos de Jesus, né? Contra até mesmo Jesus. E a geração de hoje ainda está um tal de que não julgueis, que Jesus sentava à mesa dos... Padre Fábio de Mello mesmo falou isso, que Jesus ele veio para os perdidos, que Jesus sentava no meio dos escarnecedores. Eu nunca ouvi falar que Jesus sentou no meio das prostitutas e as prostitutas continuaram a ser prostitutas. E aquelas que continuaram a ser prostitutas, eles estão esquecendo de falar das consequências de suas escolhas. Sim. E de repente Jesus levanta homens e mulheres de Deus, cristãs, de Deus mesmo, e que fala sobre isso, né? Porque realmente Jesus foi para prostituta, ele foi para o ladrão. Tem tanta passagem linda na Bíblia Sagrada
mas aquilo. Mas não ficou só nisso. O cristianismo de hoje fica só nisso. Não ficou só nisso, não. Aqueles que não deram ouvido para Jesus e as consequências que eles sofreram, o preço que eles tiveram que pagar. Vocês viram essa conversa do padre Fábio de Mello e André Valadão? Por causa do André Valadão, que falou sobre o homossexualismo. Gente, como esse negócio de homossexualismo está pegando muito hoje na Terra, né, André? Não é só no Brasil, não é na Terra. Como o pecado está dominando o mundo e cegando as pessoas. Preste atenção nesse vídeo aí, mas preste atenção nas falas. E nós já voltamos a nos falar, tá bom? É provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão. Sim, conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. Esses dias eu vi um padre muito famoso que já se rendeu aí, né, às celebridades. Um padre muito famoso que já se rendeu à fama. Vendido, completamente vendido. O cara é completamente vendido. E ele fala, eu não acreditei um padre do nível dele, com conhecimento dele, teológico, psicológico, colocar uma fala tão neutra para aquilo que a Bíblia aponta de maneira claríssima. Eu fiquei com nojo desse padre. Eu falei, não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Então assim, gente, vamos ler a Bíblia. Como que pode padre defendendo um movimento desse? Se defende é porque deve ser gay também. Só pode, porque não tem condição. E muita gente usa do argumento, mas Jesus andava com pecadores. Jesus se assentava com pecadores. E você sabe muito bem disso. Ele não se assentava com pecadores para ser conivente com o pecado deles, mas para tirá-los da vida de pecado. Você vê o caso de Maria Madalena, houve uma libertação na vida dela. Você vê o caso de Zaqueu, cobrador de impostos. A importância de você entender que quando Jesus entrou na casa de um pecador, aquela pessoa nunca mais foi a mesma. Então a característica maior de Jesus na vida de alguém não é aceitar a pessoa na vida que ela vive, mas transformá-la. É isso que eu vivo, é isso que você vive, é isso que todos nós estamos vivendo hoje, transformação contínua. E isso faz parte da mensagem de Cristo, do Evangelho. O encontro com Jesus muda a maneira que você vive. Eu não odeio homossexuais. Não é ódio da pessoa,
mas é ódio daquilo que a Bíblia diz que Deus odeia. É ódio, repugnar, não aceitar, não admitir. Pergunta que não quer calar, ó, quentinha, saindo do forno. Forte essa pergunta. Padre Fábio de Mello, o senhor quando resolveu se tornar padre, o senhor não teve que abrir mão de nada? Certamente a sua resposta é sim, e eu tenho certeza que o senhor vai falar de muita coisa que o senhor teve que abrir mão para se tornar padre. E por que que o céu que sai da sua boca, padre, não tem que abrir mão de nada? Verdade, né? Por quê? Pergunta melhor. Qual é o propósito da Bíblia, né? Na vida, no mundo? E qual que foi o propósito de Jesus aqui na Terra, se for assim, né? Eu não sei, não bate. Eu não sei como ele se engole e sai. Não tá batendo essa conversa. Eu não quero ofender ninguém, André, mas não bate. Xuxa para se tornar, vou falar da Xuxa, porque a Xuxa defende muito também. Para ela se tornar esse nome Xuxa, ela teve que abrir mão de tanta coisa que ela mesma conta, né? Do passado, de namoro, um monte de coisa. Agora, por que para ir pro céu tem que ser assim, ó, mingu, né? Do jeito que eu tô e acabou. Sendo que aqui na Terra, para se ter algo, para conquistar, para viver aqui na Terra, tem que abrir mão, não é da forma que a gente quer. Por que que o céu é do jeito que a gente quer? Por quê? Por quê, né? Um pastor, esse pastor Hermes aí, que defende e tal, ele para se tornar, eu tenho certeza que ele deve ter abrido mão de alguma coisa. Agora, por que que o céu nós não temos que abrir mão de nada? Por exemplo, para comprar um carro você tem que abrir mão de dinheiro, né, que você vai gastar. A realidade é uma só. É muita hipocrisia aqui nesse mundo. Encontra muito furo, né, na história. Muito. O pessoal... Palavras torpes, palavras sem entendimento. Sim. Embora o padre Fábio de Mello é muito inteligente, mas não bate. Não dá para entender. Não bate. Acho muito necessário nós falarmos sim do amor, falar de que Deus transforma, que Deus muda. Mas tem que ter uma mudança nossa também. Porque é uma troca, né? É uma troca, é uma luta. A vida é uma luta. A vida é uma conquista. E o céu não é diferente. O céu, você precisa conquistar ele dia após dia. Lutando. Padre Fábio de Mello foi pego no flagra. Padre Fábio de Mello é gay. Ou Padre Fábio de Mello foi pego com várias mulheres. Ou Padre Fábio de Mello mexeu com criança. Vamos esquecer o Padre Fábio de Mello. Padres, pastores. Não, mas eu vou falar do Padre Fábio de Mello porque o assunto é ele, né? Não tem como fugir disso. Eu nunca ouvi falar de flagra nenhum dele. Embora as pessoas apontam o dedo falando que ele é gay por ele não ter mulher ou por causa de gênero, eu não sei. Né? Sempre tem uma conversinha desse tipo. Mas eu nunca vi ele com um homem, eu nunca vi ele com nenhuma mulher. Caso ele seja, ele faz algo muito, muito escondido. E por que ele faz escondido? Porque é pecado? Ah, só porque é padre. Então só o padre aqui não pode fazer as coisas erradas, supostamente, né? Ou pecado. É difícil da gente entender, né? Nós que somos cristãos, que temos pastores aí, né? A gente acredita que a gente tem que ser da mesma forma que o pastor, né? Ele casa, a gente também, se quiser, casa. E se ele quiser permanecer no pecado, às vezes acontece na história aí, pecados de pastores, enfim, de cantores, né? Que resolveram, ou pecado do lado sexual, enfim. Padre Fábio de Mello abriu mão do sexo, sim, né, para ser padre, para se tornar padre. E prega um céu que tudo pode, que entra de qualquer jeito. Ele faz isso porque ele quer, então, né? É complicado, né? É estranho. É aquilo que ele fala não condiz com a vida que ele vive. Hipocrisia. Me perdoe até, né? É complicado. É difícil a gente até falar sobre isso. É vivendo e aprendendo. Que a gente aprende com a vida. Quando eu tive o meu filho, foi um grande aprendizado para mim.
adotivo, para quem não sabe. Engraçado, André, que tem gente que fala assim, ai, cadê o André nos vídeos? Você esconde ele, tem tantos vídeos que você aparece, né? É só vocês procurarem, gente, no canal, tem muitos vídeos do meu filho. Eu percebi que a vida não era como eu queria, como eu pintava. Porque quando eu peguei o meu filho, eu peguei... E na minha mente eu ia formar uma família com um homem com homem, é verdade. Nós dois íamos criar o nosso filho. E não foi nada disso que aconteceu. Na minha mente, ou na mente de várias pessoas, que por isso que o mundo está como ele está hoje, você pode ter um filho e continuar a sua vida como se você não tivesse, né? Com bebidas, baladas, larga o filho com qualquer um, não corrige o filho, não ensina o caminho, não passeia com seus filhos. Então, tudo isso tem as consequências. O amor, falar, é muito fácil. Por trás dessa palavra amor, tem o abrir mão, tem a renúncia. Jesus se tornou homem por amor, sofreu por amor, renunciou o seu trono, renunciou a sua glória para se tornar homem. Tudo na vida tem renúncia, tem o abrir mão. Quando você se casa, você não pode mais ter uma vida de solteiro. Afinal, você se casou. Tudo tem mudança. Estão tratando o nosso Deus, meu filho, como qualquer coisa, como um qualquer. Isso dilacera os nossos corações, porque tudo, os nossos sonhos, as nossas, sabe? Tem um exemplo grande que é a nossa prima, né, que estuda dia e noite para ser quem ela é. Sim. Quer dizer, abre mão de muita coisa. Céu não é boca do lixo não, gente. Céu é renúncia. Ei,